Quer saber de um negócio? Chega de seguidor meu vier com esse papinho de eu não entendo nada do Novo Testamento, eu te sigo e não entendo nada do Novo Testamento. Chega! Eu vou explicar todos os livros do Novo Testamento agora em 8 minutos. Você duvida? Fica até o final desse vídeo pra você ver. Bora! Glória! Mas antes, calma, não solta o tempo ainda. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Tassi Salomão Filho e esse aqui é o canal mais abençoado de João Pessoa na Paraíba. Antes de eu começar a explicar, eu vou falar bem rápido. Eu só quero te lembrar para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Esse vídeo vai ajudar muita gente, então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Vamos começar. Solta o templo e agora eu vou explicar todo o Antigo Testamento em 8 minutos. O Antigo Testamento ele começa com o livro de Gênesis e basicamente o que o livro de Gênesis explica? O livro de Gênesis explica como o ser humano é criado, como o mundo é criado e como o ser humano se rebela contra Deus. O livro de Gênesis conta qual foi a origem do pecado, o porquê que o ser humano pecou e por que a gente sofre todo o mal, toda a razão e toda a raiz do sofrimento e da maldade humana está explicado no livro de Gênesis. A gente entende no livro de Gênesis que a humanidade é terrível e maldosa do jeito que é por causa do pecado de dois seres, dois benditos, chamados Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a serem criados por Deus. Esses seres humanos foram criados num lugar chamado Jardim do Éden. Nesse lugar, eles podiam fazer qualquer coisa, menos uma coisa, que era comer uma danada de um fruto do conhecimento do bem e o mal. O que o ser humano fez? O ser humano fez a mesma coisa que você faz quando suas amigas falam para não voltar com seu ex. Tô brincando. O ser humano comeu do fruto proibido e por causa disso pecou contra Deus e foi expulso do Jardim do Éden. Quando o ser humano peca contra Deus, essa coisa chamada pecado entra no ser humano. O que é o pecado? O pecado é você se revoltar contra a vida. O pecado é você virar as costas para Deus. E qual o problema de virar as costas para Deus? O problema é que Deus é a vida e quando você se vira as costas para Deus, você morre. O livro de Gênesis conta então como que foi o desastre da humanidade quando eles viraram as costas para Deus. Diversas histórias o livro de Gênesis conta para demonstrar essa crueldade e essa maluquice que aconteceu quando o pecado entrou no corpo dos seres humanos. Uma delas foi o primeiro assassino da história, que foi o Caim. Caim matou o próprio irmão por causa de orgulho e inveja. Olha que desgraça que o pecado trouxe para a humanidade. Várias outras histórias catastróficas o livro de Gênesis conta, como a história do dilúvio, como a história da Torre de Babel, como a história de Sodoma e Gomorra, entre várias outras que demonstram o quão maluco e o quão destruidor é o poder do pecado dentro dos seres humanos. O pecado destruiu completamente os seres humanos e a gente pensa, como é que a gente vai fazer agora? Quem que vai ser capaz de vencer o pecado? O livro de Gênesis responde isso. Em Gênesis capítulo 3, olha o que Deus fala para a humanidade, assim que a humanidade peca. Deus fala para a serpente, que foi o ser que fez a Eva pecar, e consequentemente que fez os seres humanos pecarem contra Deus. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso significa? Significa que agora nesse mundo existe uma batalha de duas gerações. Uma geração são os filhos da serpente, que são a geração dos pecadores, a geração do mal, a geração que só quer destruir a humanidade. E a outra geração é a geração dos filhos de Deus, que mantém o conhecimento de Deus nessa terra. Esse versículo em Gênesis basicamente diz que Deus vai salvar a humanidade através de um descendente. E isso é muito importante para vocês entenderem o livro de Gênesis e a Bíblia como um todo. A grande esperança da humanidade para salvar ela do pecado é um descendente. Um descendente vai salvar a humanidade do pecado. É um descendente que vai poder virar o jogo. É um descendente que a gente tanto espera. O Antigo Testamento se resume à espera desse descendente. Quem vai ser esse descendente? Quem que é esse Messias? A gente não sabe. O livro de Gênesis conta como Deus escolheu um povo para que esse povo traga para o mundo um descendente. Qual o nome desse povo que vai trazer um mundo descendente? Esse povo se chama Israel. O livro de Gênesis conta a história e o desenvolvimento do povo de Israel, que surgiu a partir de um homem chamado Abraão. Esse homem é considerado por nós cristãos como o pai da fé. E o livro de Gênesis termina com o povo de Israel indo para um lugar chamado Egito. O livro de Êxodo conta que esse povo de Israel, que estava agora no Egito, estava começando a ser escravizado por um grande vilão da Bíblia chamado Faraó. Deus, então, no livro de Êxodo, destrói o faraó com as 10 pragas do Egito
E depois pega o povo de Israel e leva para o deserto, para um lugar chamado Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus estabelece a sua aliança com o povo de Israel, oferecendo para o povo de Israel os 10 mandamentos. Israel, então, aceita os 10 mandamentos e aceita viver com esse Deus, que é o Deus de Israel, que salvou eles do Egito através das 10 pragas e através da abertura do Mar Vermelho. É Mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Mas olha que coisa horrível que acontece no livro de Êxodo. O livro de Êxodo conta que o povo de Israel se rebelou contra Deus, assim como Adão e Eva fez. Antes que Deus desse os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele mandou o líder de Israel, chamado Moisés, subir nessa montanha chamada Monte Sinai para conversar com ele durante 40 dias. Nesses 40 dias, o povo de Israel fez um ídolo de ouro chamado bezerro de ouro para que eles adorem e idolatrem o bezerro. E Deus odeia idolatria. Então olha que doideira, enquanto Deus estava com Moisés lá no Monte Sinai, conversando com ele e fazendo aliança, o povo de Israel estava lá embaixo da montanha pecando contra Deus. E isso causou uma grande ruptura na aliança de Deus com Israel. Por causa disso, Deus criou um método para que o povo de Israel possa se purificar do próprio pecado. Esse método de purificação é explicado no próximo livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico nada mais é do que Deus explicando e Deus arrumando uma alternativa para que o povo de Israel se purifique e se limpe do próprio pecado, porque eles são muito pecadores. Sabendo disso, a gente vai agora para o livro de Números. E basicamente o livro de Números é o caminho que o povo de Israel fez rumo à Terra Prometida. Por que eles estavam querendo ir para a Terra Prometida? Porque a Terra Prometida foi uma das grandes promessas que Deus fez para Israel. Na verdade, Deus fez para Abraão e ele vai cumprir essa promessa em Israel. Por que era tão importante uma terra prometida para o povo de Israel? Porque uma terra é muito importante. Você não precisa de uma casa para morar, de um lugar. O povo de Israel também queria uma terra, entendeu? Naquela época, uma terra era a coisa mais importante que existia. E basicamente o livro de Números conta isso, conta a trajetória do povo de Israel rumo à terra prometida. No livro de Deuteronômio, a gente tem o último discurso de Moisés, que era o líder de Israel, para o povo de Israel. Eles estão bem perto da Terra Prometida e Moisés faz esse último discurso. E basicamente o discurso que Moisés faz para o povo de Israel é o seguinte: sigam ao Deus da Bíblia e parem de pecar. Que se vocês seguirem o Deus da Bíblia, vocês vão ter vida. Se vocês não seguirem o Deus da Bíblia, vocês vão morrer. Bênção ou maldição, amor ou ódio, escolham. Moisés diz isso para o povo de Israel e depois morre antes de entrar na Terra Prometida, infelizmente. Porém, Moisés deixa como seu sucessor uma pessoa chamada Josué. Josué agora é o novo líder do povo de Israel e ele que vai guiar o povo de Israel rumo à Terra Prometida. E é sobre isso que conta o próximo livro da Bíblia, que é o livro de Josué. Que basicamente é um livro que conta a história do povo de Israel entrando na Terra Prometida e ganhando batalha junto com Deus. E é importante a gente notar nesse livro que toda vez que o povo de Israel tá junto com Deus, eles ganham a batalha. Porém, quando eles se rebelam contra Deus, eles perdem. É importante a gente saber isso porque assim que o povo de Israel consegue se firmar na Terra Prometida, eles começam a pecar muito contra Deus. E um dos principais motivos que isso acontece é porque Josué morre. O fato de Josué morrer e o Josué não ter deixado um sucessor ao nível de Josué ou de Moisés, por essa falta de liderança, o povo de Israel fica completamente à mercê do pecado e, por causa disso, entra numa espiral de catástrofes e de pecado. E é isso que é contado no livro de Juízes. O livro de Juízes é um dos piores livros da Bíblia, porque conta o quão horrível o ser humano pode ser quando ele vive uma vida sem Deus. Quem já leu o livro de Juízes sabe que é um livro que tem muito infanticídio, tem crimes sexuais, é um livro horroroso de se ler. Por quê? Isso é proposital, é um livro que quer mostrar pra gente o quão horrível é a vida de um ser humano sem Deus. O livro de Juízes é tão horrível que o povo de Israel começa a pedir urgentemente um rei ou um grande líder para Deus. Eles querem um líder porque eles sabem que no tempo de Moisés e no tempo de Josué, a vida deles não era tão difícil quanto estava sendo no livro de Juízes. E Deus fala para o povo de Israel, vocês não precisam de um líder, vocês precisam é parar de pecar. Porém, por amor a Israel, Deus começa a providenciar um novo líder, um novo rei de Israel. E é sobre isso que conta os livros de Ruth e 1 Samuel. Samuel era um profeta da Bíblia. Os livros de Ruth, 1 e 2 Samuel, basicamente falam sobre os grandes reis do povo de Israel, que surgiram porque o povo de Israel achava que precisava de um líder. Por quê?
Porque no momento que eles ficaram sem líder, a vida deles começaram a ficar extremamente difícil e eles começaram a pecar muito. Então, basicamente, os livros de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas fala sobre os grandes líderes e reis de Israel. São eles, rei Saul, rei Davi, rei Salomão e os diversos outros reis que surgiram em Israel. Agora, olha que interessante, no livro de 2ª Samuel acontece um negócio interessante. O livro de 2ª Samuel conta a história e o reinado de um dos reis mais poderosos de Israel, que é o rei Davi, muito conhecido, você deve conhecer ele também. E Davi fez uma coisa muito legal com o povo de Israel, que ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel era como se fosse 12 cidades de um país chamado Israel, tá bom? Mais ou menos assim para vocês entenderem. E o que Davi conseguiu fazer? Davi conseguiu unificar todas essas cidades em um país só. E isso é um negócio muito bom, é união, é amor, é isso que Deus quer. Davi deixou o seu reinado para um cara chamado Salomão. E Salomão reinou muito bem até o final da sua vida. Quando Salomão estava chegando no final da sua vida, por causa de mulher, de dinheiro e de ganância, ele começou a fazer diversas atrocidades com o povo de Israel. Ele instaurou a idolatria, ele instaurou cultos de deuses pagões. Salomão fez uma porrada de besteira. Por causa disso, houve uma guerra civil em Israel e o reino de Israel, que estava unificado, se partiu no meio. Se partiu em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. A partir daí, por causa dessa divisão, o povo de Israel voltou a espiral de catástrofes, igual ao livro de Juízes. E o que a gente nota no livro de 2ª Reis é uma catástrofe do povo de Israel. A mesma catástrofe que aconteceu no livro de Juízes aconteceu agora no livro de 2ª Reis. O povo de Israel começa e volta a constantemente pecar contra Deus. Por quê? Porque não tinha mais um líder poderoso como era Davi, como era Moisés, como era Salomão ou como era Josué. Pela falta de liderança e pelo pecado também do povo de Israel, eles começam de novo a pecar absurdamente. Eles pecam tanto que Deus, para castigar o povo de Israel, manda nações para destruir o povo de Israel. E essas nações são as nações bárbaras que atacaram o povo de Israel e causaram no povo de Israel um negócio chamado exílio. O povo de Israel foi exilado da própria terra. E isso foi uma consequência da ira de Deus contra Israel, porque eles estavam pecando muito. E é isso que conta os livros de Esdras e Neemias. E vários outros livros dos profetas também. Na verdade, os livros de Esdras e Neemias contam um pouco do exílio de Israel e também um pouco da volta de Israel. Porque o povo de Israel foi exilado para a Babilônia e depois eles voltaram para a terra de Israel, onde eles reconstruíram o seu templo e tudo mais. Eles reconstruíram a cidade que tinha sido destruída pelos povos babilônios e assírios, que são povos inimigos de Israel, que vieram para o povo de Israel para destruir eles. Ou seja, qual que é a história do povo de Israel? Eles foram escolhidos por Deus. Deus levou eles para a Terra Prometida, depois eles começaram a pecar na Terra Prometida. Por consequência do pecado deles, Deus mandou outros povos para destruir o povo de Israel. Eles foram exilados e depois do exílio eles voltaram para a Terra Prometida. Estão entendendo? E todos esses livros aqui que estão aparecendo na tela são livros de profetas que profetizaram o fim do exílio de Israel. E não só que profetizaram o exílio, profetizaram também a maior esperança de Israel, que era o Messias, o descendente. Lembra que a gente falou que a maior promessa de Deus para o povo de Israel era o descendente? Todos esses profetas que estão aparecendo na tela, eles profetizaram a chegada desses descendentes, desse Messias. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não sei, só sei que o povo de Israel precisava desse Messias para que eles fossem livres, não só dos seus inimigos, mas da sua escravidão. O povo de Israel estava sendo escravizado, Tarcísio? Fisicamente eles não estavam. Porém, espiritualmente, o povo de Israel estava sendo escravizado pelo pecado. Então, o Messias deveria chegar para livrar e para libertar o povo de Israel de uma escravidão muito mais poderosa, que era a escravidão do pecado. Além disso, o Antigo Testamento tem esses livros aqui, que são livros de sabedoria, que basicamente nos ensinam a não pecar nos mesmos erros que o povo de Israel pecou e a sermos sábios nas nossas vidas. Os livros de sabedoria nos ensinam a não errar conforme os reis de Israel erraram, conforme Salomão errou, conforme Davi errou. Então os livros de sabedoria nos ensinam a não recorrer nos mesmos erros que o povo de Israel. O Antigo Testamento, ele basicamente explica o porquê que a gente nasceu, como o pecado entrou no mundo e como que Deus vai fazer para resolver esse pecado. E basicamente Deus vai resolver esse pecado mandando um tal de Messias, um descendente real, um filho de Deus para essa terra.
Mas quem é esse descendente? O Antigo Testamento termina sem explicar pra gente quem é ele. E o principal motivo da divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento é porque esse Messias apareceu na Terra. E esse cara se chama Jesus. Se você quiser entender mais sobre a história da Bíblia, me segue tanto no Instagram quanto no TikTok, que eu tô explicando cada livro da Bíblia detalhadamente pra você. Eu sei que você deve ter tido várias dúvidas nesse vídeo, porque eu falei muito rápido. Então, pra que você entenda mais, vai no meu Instagram e no meu TikTok, que eu vou explicar detalhadamente cada livro da Bíblia pra você, beleza? Se inscreve, esse vídeo provavelmente deu mais que 8 minutos. Mas eu falei o mais rápido possível, do jeito que eu consegui. Que Deus abençoe sua vida, e esse foi um pouco do resumo do Antigo Testamento. Tchau!